também. A gente, nesse mês de agosto, vai conversar um pouco sobre o governo de Deus através do Espírito Santo. E eu queria que você abrisse no Antigo Testamento, em 1 Reis, primeiramente, 1 Reis, capítulo 19, e depois 2 Reis. Você vai abrir em 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 19. Deus governa pelo Espírito. Nós vamos ler os versículos 19 ao 21. 1 Reis, capítulo 19. Esse é o texto que nos fala quando Elias convocou um profeta para ser o seu substituto. O nome dele era Eliseu. Elias era um profeta de Deus aqui na terra, e ele chamou, por ordem de Deus, a Elias, que ele chamasse Eliseu para ser o profeta que daria continuidade ao ministério profético em Israel. E aí diz o texto assim: partiu, pois, Elias dali da caverna. É bom a gente lembrar que o texto que antecede esse momento aqui é um dos momentos mais difíceis na história de Elias. É mais difícil esse momento não por causa da bronca que ele estava enfrentando. Elias enfrentou uma broncas, problemas muito maiores. Mas antes disso, ele estava numa caverna enfrentando um grande problema pessoal. O coração de Elias estava desanimado, amedrontado, conturbado demais, em profundo desespero. E aí ele vai para uma caverna até que Deus vai ao encontro dele. E uma das coisas que Deus falou para Elias lá na caverna foi para que ele saísse, vivesse, continuasse a vida. E Deus falou para ele ungir Eliseu, profeta, e algumas coisas a mais que você pode ler um pouco antes. Então o texto diz: partiu, pois, Elias dali da caverna e achou logo a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa primeiro eu beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e também comeram. Então Eliseu se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Aí você vai folhear um pouco sua Bíblia até 2 Reis, capítulo 2. Versículos de 9 a 14. O que acontece aqui é que havia uma escola de profetas, discípulos de Elias, e os profetas tinham dito a Eliseu: parece que hoje é o dia que Elias não vai estar mais com a gente, vai partir. Talvez Elias tenha dito para eles, como aquele momento que muitas pessoas sentem, que hoje é o dia, chegou a hora. E os profetas dizem para Eliseu. Quando Eliseu sabe disso, Eliseu diz o seguinte: não vou arredar o pé de junto de Elias. Elias até fala para Eliseu diz: olha, para onde o senhor for, eu vou também. Não vou deixar você em hipótese alguma. E aqui no versículo 9 ao 14, que nós vamos ler, diz o seguinte, a palavra de Deus: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me agora o que queres que eu te faça.
antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança. O que, irmão? Você está lendo aí? Foi fraco, hein? É o que ele pediu? Tornou-lhe Elias e disse: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, painho, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais viu Elias. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas, e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? E quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado. E Eliseu assim passou a pé enxuto, como aconteceu no Mar Vermelho com Moisés, como aconteceu no Rio Jordão com Josué, assim aconteceu com Elias também, com Eliseu, nesse momento aqui. Esse mês, como havia falado, nós vamos meditar sobre o governo de Deus através do Espírito Santo, do Espírito de Deus. E claro que esse tema evoca a muitos textos e a muitas ideias que podem nos conduzir à nossa vida aqui enquanto servos, cristãos, missionários. Em especial nesse mês de agosto, nós comemoramos aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil. E por causa disso, é convencional que o mês de agosto seja considerado um mês em que a gente conversa e prega, e normalmente as igrejas fazem conferência com missionários, e há uma ênfase mais voltada às missões. Inclusive hoje, dia 12 de agosto, foi justamente o dia em que o primeiro missionário presbiteriano colocou os pés aqui no Brasil. É verdade que há uma história de missionários no século XVI que foram mortos na Baía de Guanabara. E é verdade também que quando o Simonton chegou aqui ao Brasil, já havia um missionário congregacional, médico, que conduzia alguns trabalhos, porém muito mais voltados para os estrangeiros que moravam aqui no país, os ingleses. Simonton chegou aqui ao país em 12 de agosto de 1859. E através do ministério desse servo jovem, que faleceu com 30 e poucos anos, para eu não ser infiel aqui na precisão da informação, mas com 30 e poucos anos ele faleceu. Se não me engano, 33 ou 34, ele faleceu. Seu ministério aqui no Brasil durou em torno de 7 anos, 8 anos no máximo. Nesse período, Simonton ficou viúvo, tinha uma filhinha para criar. E o ministério da pregação do Evangelho cresceu de tal forma que em poucos anos já havia uma escola, muitas igrejas, especialmente no Rio de Janeiro, em São Paulo. Logo aquele movimento veio para o Nordeste no final do século XIX. E até hoje o Evangelho tem crescido, graças a Deus, não somente através da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas através de muitas igrejas que pregam a palavra e são, de fato, igrejas de Jesus aqui na nossa terra. E a gente, nesse mês de agosto, por causa disso, desse relato histórico da nossa igreja aqui no país, vemos um pouco sobre missões, sobre a obra missionária no mundo. No entanto,
Nem todos os cristãos são chamados a viver uma obra missionária fora do seu país, como Simonton veio dos Estados Unidos para cá, ou como muitos brasileiros vão para lugares bem diferentes, outras culturas, para levar a palavra de Deus. A maioria de nós está envolvida aqui na cidade, nos escritórios, no trabalho, nas faculdades, na vizinhança. A maioria está aqui envolvida com o seu próprio trabalho, no comércio, com sua família e com as demandas naturais de uma cidade e de um país como o nosso, que tem tantos dilemas, tantos problemas e também oportunidades. E é verdade que quando a gente ouve essas histórias, se não houver no seu coração um chamado de Deus, que Deus pode fazer isso, se não houver no seu coração algo que diga para você que você é chamado por Deus para ir para longe, levar a palavra, parece que essa coisa fica distante, porque é como se a gente nunca estivesse falando sobre nós. E o fato é que a presença do Espírito em nós é justamente o que nos impulsiona para a missão, é justamente o que nos conduz para sermos aqui na terra instrumentos de Deus, de salvação, de justiça e de paz. Porque nós estamos vivendo um momento histórico. E esse momento histórico não diz respeito ao século XXI, à quarta revolução industrial, não diz respeito aos movimentos econômicos, políticos, mundiais. Estamos vivendo um momento histórico porque estamos vivendo entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. Esse é um momento histórico na humanidade, na criação de Deus, a partir da consumação, quando Ele lá na cruz efetua a obra de salvação por completo, até quando Ele diz que estará conosco todos os dias, até o dia em que de fato essa consumação vai acontecer, quando Jesus Cristo voltar. E nesse período, entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, a única coisa que nos resta aqui na terra é a missão. É a missão. E para que a missão aconteça, Deus Pai, Deus Filho, nos envia do seu Espírito. Deus, Espírito, veio habitar em nós, para que essa missão aconteça na terra, se desenvolva na terra através da nossa vida, no poder do Espírito, é verdade, mas não de uma maneira sobrenatural, em que a gente não está vendo, não está tocando, é no poder do Espírito, mas através de ações simples, até consideradas ordinárias, porque são simples e comuns, como falar, cantar, pregar, ensinar, caminhar junto, consolar, participar da vida de outros, através de coisas simples, mas no poder do Espírito. E a Bíblia chama esse nível de relacionamento simples, mas no poder do Espírito, comum, extremamente assim, casual, aquilo que se chama de caseiro, coisa bem caseira e simples, a Bíblia chama isso de discipulado. Discipulado é um tipo de relacionamento que produz a vida de Deus. E a missão de Deus se cumpre aqui na terra, seja hoje em Recife, seja aqui nesse lugar, nessa igreja, seja lá na Amazônia, ou lá nos confins da terra, em qualquer lugar desse mundo, a missão de Deus, ela acontece através de discipulado. Porque quando falamos de missões, podemos fazer só referência na mente a coisas que estão longe da gente. Ou quando falamos de poder do Espírito, por causa da influência da teologia pentecostal, você pode pensar apenas em coisas sobrenaturais, milagres, coisas assim que não são comuns de acontecer, e é verdade que acontecem, é verdade que Deus é poderoso para fazê-las, mas elas não são a ênfase bíblica, elas não foi para isso que Deus nos enviou aqui na terra. Pelo contrário, Ele nos capacita com o poder do Espírito para de forma prática
viva e poderosa, a gente possa, aqui na terra, cumprir a missão de Deus através de relacionamentos. E quando se fala sobre discipulado, a primeira coisa que vem na mente da gente é a caminhada que Jesus teve com os discípulos. E é verdade isso. O problema é que fica, por causa do que aprendemos na escola ou na faculdade, parece que Jesus, quando está convivendo ali com os discípulos, estava reproduzindo o que os gregos fizeram, como exemplo Sócrates, Platão e Aristóteles, que abriram ali escolas filosóficas e tiveram seguidores do seu próprio pensamento. Só que Jesus, quando estava discipulando, caminhando junto com pessoas, Jesus não estava resgatando a cultura grega ou estava fazendo referência a isso. Jesus estava ali convivendo com os discípulos, porque no Antigo Testamento nós já vemos isso acontecendo. Ele não estava ali resgatando um método grego apenas. Jesus estava ali caminhando com os discípulos porque essa foi a relação que Deus escolheu e que Deus tem revelado desde Gênesis capítulo 1, quando forma o homem e a mulher, para que ambos pudessem conviver, se relacionar e reproduzir esse modo de relacionamento na presença de Deus, multiplicar isso por toda a terra. Por isso que o mandamento para Adão e Eva, crescei-vos e multiplicai-vos, é muito mais amplo e muito mais profundo do que apenas ter filhos, ter quantidade de filhos, porque muitos não têm filhos aqui na terra. E eles continuam com esse mandamento de Deus a Adão e Eva, de crescer e multiplicar a vida de Deus aqui na terra. Outros, Deus dá a graça de ter filhos, e é uma bênção isso. E quando Deus dá a graça de termos filhos, também temos ali a missão, não de criar um filho para o mundo, de vê-lo crescer, se formar, e essa ser estampada como a nossa maior alegria. Mas quando criamos filhos, temos no nosso coração a maior alegria, é produzir nos filhos a vida e a presença de Deus que nos é dada pelo Espírito. Porque isso começou lá em Gênesis. E não é nada complicado não, é uma coisa simples. Um relacionamento com intenção. A intenção não é o valor próprio. A intenção não é o ganho pessoal. Não é o nível de relacionamento que nós aprendemos aqui na terra, em que nós vamos conviver com pessoas que têm algo a nos oferecer, seja na igreja ou no trabalho. O nível de relacionamento é a partir de quando eu me disponho diante de Deus para oferecer, para dar, para entregar e para abençoar. E nós vemos isso aqui na Bíblia em Adão e Eva. Nós vemos isso em todo o decorrer da história bíblica. E nesse momento aqui de Elias e Eliseu, poderia citar outros, Moisés, por exemplo, com Josué. Mas nesse momento aqui, com Elias e Eliseu, nós vemos justamente isso. Deus governando a terra. Deus mandou Elias ungir Eliseu para ser profeta em seu lugar. Deus mandou Elias ungir gente para ser rei aqui na terra. A presença de Deus é a presença do servo de Deus, o povo de Deus aqui, abençoando não somente a nação de Israel, mas abençoando a própria terra, conduzindo a própria história do mundo, a partir da ordem, da presença e da palavra que Deus falou para Elias. E assim o ministério de Eliseu se promulga, ou se desenvolve aqui também. Interessante porque no Antigo Testamento, Elias e Eliseu, eles representam muito bem o ministério que João Batista teve ali com Jesus. É tanto que Malaquias, lá na frente, vai dizer que Elias vai vir antes que o Messias Salvador venha. E muita gente pergunta a Jesus se ele era Elias. Mas na verdade ele estava fazendo referência ao tipo de ministério de Elias, que é justamente o que João Batista faz.
Você pode ver que na continuidade da história, Eliseu parece ele simbolizar ou apontar mais diretamente ao ministério de Jesus, especialmente por causa dos milagres, das coisas sobrenaturais que acontecem através de Eliseu aqui em Israel. Curas, milagres, o mundo que estava assim fora de ordem, voltando a ter harmonia, somente porque Eliseu orou, ou porque Eliseu falou, e aquela coisa aconteceu. Assim como Jesus, quando esteve aqui conosco, curou, efetuou milagre, alimentou a multidão, andou sobre as águas, ressuscitou gente que havia morrido, e ele mesmo ressuscitou dos mortos. Ou seja, esse Eliseu aqui, ele de alguma forma está simbolizando isso. Esse ministério maior e mais profundo, que é o ministério de Jesus. Mas o discipulado aconteceu aqui em Elias e Eliseu. E coisa simples e muito interessante. Elias estava numa caverna, como nós lemos no primeiro texto. Ele estava num período de deserto, bem deserto, no subterrâneo. Estava mal. Foi para uma caverna. Queria morrer. Recentemente eu perguntei a um homem, no almoço, quais são os seus 3 desejos antes de morrer. Ele disse: o primeiro é morrer. Primeiro. Elias estava assim. O desejo que ele tinha naquele momento era morrer. E ele se esconde, porque os seus olhos de alguma forma tinham se cegado. Ele não conseguia enxergar a realidade ao seu redor. Deus vai ao encontro de Elias. Mas eu acho tão legal aquele momento, porque Deus vai ao encontro de Elias de uma forma muito simples. Primeiro, dando a ele comida. Come. Porque tem momento na vida que a gente só precisa comer, viver, se alimenta. Só isso. Deus vai cuidando, como cuida da gente dessa forma. Depois o texto diz que Deus passa ali com um vento suave. E aquele vento suave que Elias sente representa a presença de Deus de uma maneira que alguma coisa muda lá dentro do coração de Elias, porque de Deus nada mudou. O texto diz que Elias ouve de Deus uma ordem. Deus não vai a Elias e diz assim: coitado de tu, Elias, continua aí, eu entendo a tua dor. Pelo contrário, Deus vai lá e diz: Elias, vai-te embora, cara, sai daqui, tem uma tarefa para você efetuar, você tem uma missão a desenvolver aqui na terra. Para de ficar aí se afundando nesse seu pensamento, no seu próprio coração, nas suas próprias fraquezas e medos. Sai dessa, Elias. Segue aí, visita lá o rei fulano, visita lá a casa de Beltrano, vai resolver a vida do povo. Vai lá que eu tenho coisa para você fazer aqui na terra. E uma das coisas era justamente a Eliseu. Elias encontra Eliseu e faz ali um gesto simbólico. Aquele gesto simbólico dizia exatamente isso. Eliseu deveria ser o substituto de Elias. E veja como a caminhada acontece lá. Elias chega diante de Eliseu, passa o seu manto sobre Eliseu, não diz absolutamente nada. Eliseu entendeu o que estava acontecendo ali. Eliseu diz a Elias: espera um momento, eu vou lá em casa, eu quero conversar com meus pais e eu vou voltar para você. Ele disse: tudo bem, vai e volta. Vai lá e vem rápido, não te demora. Eliseu vai, se despede dos seus pais e volta. E o texto diz que a caminhada de Elias e Eliseu, ela acontecia através de serviço. Eliseu dispôs o seu coração e a sua vida para servir a Elias, para trabalhar para Elias.
E à medida que isso acontecia, um relacionamento começava a fluir e a se desenvolver, e a vida de Deus começava a se desenvolver também no subterrâneo, naquilo que a gente não consegue enxergar, justamente no coração de Elias. A vida de Deus estava acontecendo ali. À medida que Eliseu estava observando Elias, à medida que Eliseu estava enfrentando os dilemas juntamente com Elias, à medida que Eliseu estava cozinhando para que Elias pudesse comer, estava organizando as coisas na vida de Elias para que ele pudesse desenvolver o seu projeto, o projeto de Deus, que era o projeto profético. Havia ali um relacionamento de serviço. Diz o texto que Eliseu seguiu a Elias e o servia. Como Josué fez com Moisés. A Bíblia diz que Josué era o servidor de Moisés. Era o cara que estava ali ao lado, caminhando junto. Mas não servia apenas para ser usado, ou servia para que de alguma forma um dia possa ser reconhecido e possa ganhar um grande prêmio. Como muitas vezes nós esperamos no nosso trabalho. Servia porque à medida que servia, aprendia de Deus, à medida que servia, a vida de Deus começava a fluir no próprio coração de Eliseu. É tanto que, quando você vai continuando a história, até o texto de 2 Reis, os profetas daquela escola de profetas viam Eliseu como o cara que ia dar continuidade ao ministério. E quando perceberam que Elias estava para morrer, dizem a Eliseu o seguinte: Eliseu, é hoje, cara, fica ligado, presta atenção, é hoje que vai acontecer. Eliseu diz: então, se é hoje, eu não vou arredar o pé, eu quero aprender mais. Não quero aprender técnica. Discipulado não é aprendizado de técnica, não é aprendizado de competências. Discipulado é aprendizado de uma caminhada com Deus. E essa caminhada com Deus acontece através do Espírito e da palavra, em uma vida de devoção e serviço a Deus. Nós perdemos de vista isso muitas vezes, especialmente nos ambientes da igreja. Especialmente, aprendemos técnicas para fazer um bom culto. Muitas vezes, porque sabemos a técnica de um bom culto, sentamos aqui nesse banco e nem conseguimos cultuar a Deus, porque estamos observando a qualidade do som, o ar-condicionado, a qualidade da pregação, se eu vou errar alguma palavra no português aqui, se eu vou falar um português bem dizido, né, como se fala, se o pessoal do louvor errou alguma nota, se está bem ajustado, e a gente nem canta, nem expressa a alma, o coração, porque está somente avaliando, porque vivemos a vida aprendendo técnicas e competências. Mas o discipulado bíblico não é aprendizado e ensino de competências e técnicas. É reprodução de coração. É reprodução da vida de Deus, da palavra de Deus, para que haja em nós um desejo forte, profundo, para a gente conhecer a Deus de verdade. Mesmo que o ambiente não seja tão confortável, mesmo que haja equívocos, mesmo que a vida esteja assim fora do lugar, mas de alguma maneira a gente está conhecendo a Deus, honrando a Deus, e aquela coisa está tocando lá na nossa alma, no nosso coração. Eliseu viveu esse tipo de experiência relacional com Elias. E no último momento da vida de Elias, nós sabemos pela palavra que Elias não passou pela morte, assim como Enoque. Deus levou ele. Eliseu estava lá na cola dele. Naquele momento, Elias disse a Eliseu o seguinte: Eliseu, peça o que você quiser. Já pensou? Quando um pai ou uma mãe fala isso, já não é bom? O que você quiser de aniversário pode pedir. Um dia eu fiz isso com minha filha. Não foi boa a experiência, brincadeira. Foi ótima. Eu disse: filha, o que é que você quer de aniversário? Só que na hora eu fiquei assim, né? Meu Deus.
Nessa hora você cruza até os dedos. Aí ela pediu, eu quero macarrão, não, almoçar no seu aniversário. O que você quer? Você quer almoçar onde no seu aniversário? Foi isso que eu falei. Qualquer lugar, onde você? Eu quero macarrão com galeto. Glória a Deus. Coisa maravilhosa. Rapaz, eu fui no Extrabô, comprei um galeto. Rapaz, foi uma bênção. Se ela dissesse que queria sushi, já pensou? Prejuízo. Então, Elias diz a Eliseu assim: e aí, Eliseu, o que é que você quer? A gente caminhou junto aqui um tempão. Pede o que você quiser, que eu vou te dar. Eliseu fez o pedido mais difícil, porque Elias diz assim: você pediu uma coisa dura, dura coisa pediste. Eliseu diz assim: eu quero porção dobrada do teu espírito. Porção dobrada do teu espírito. Pensa bem nessa expressão. Porção dobrada do teu espírito. Confesso que parece uma expressão difícil na Bíblia de entender. Eu já passei muito tempo intrigado com isso. Muito. Como assim porção dobrada do teu espírito? Como assim? Que pedido estranho é esse? Parece que Eliseu está pedindo para ter uma glória maior do que a de Elias. Porção dobrada. Como se ele estivesse dizendo assim: eu quero fazer em dobro. Tudo que você fez eu quero fazer em dobro. Para ter maior proeminência, reconhecimento. Mas não é nada disso. Até porque Eliseu sabe que Elias foi um profeta extremamente perseguido. Elias não viveu um ministério profético de sucesso, como se mede hoje em dia o sucesso, não. Nós vimos, eu acabei de falar, que Elias foi o cara que esteve passando o dia mal lá na caverna, como muitas vezes nós passamos no nosso quarto, lá no nosso travesseiro. O dia mal. Eliseu olha para Elias e diz: eu quero porção dobrada do teu espírito. Eu estava lendo essa semana um relato sobre uma reunião que aconteceu na ONU em 2015, como referência aos 70 anos do final da Segunda Guerra Mundial e também 70 anos de criação da ONU. Chamaram representantes de todos os países que são federados e para alguns simpósios, de diplomacia, encontros que aconteceram na sede da ONU em Nova York. Eu estava ouvindo o relato de uma pessoa que participou desse encontro lá, 2015, coisa bem atual, bem próxima da gente, tempo que nós estamos vivendo hoje. E ele resumiu aquele encontro dizendo o seguinte: o tema no início ao fim daquela reunião que envolveu diversos países do globo era o seguinte: primeiro, transição de gerações; segundo, tradução; terceiro, sustentabilidade. Dizia a pessoa que participou o seguinte: que todos os diplomatas, representantes dos países, tinham ao seu redor vários e vários jovens abaixo de 30 anos. E tudo que era conversado e falado, o diplomata fazia questão de se voltar para os jovens abaixo de 30 anos e explicar tudo para eles, tudo o que estava acontecendo. Não somente explicar, mas também traduzir, dizer os papéis, as funções, as etapas, as coisas. E o tema que se falava bastante lá era justamente o que nós podemos fazer para que a nossa existência na Terra seja aumentada, desenvolvida. E esse tema, esse assunto é bem resumido na expressão da sustentabilidade.
E esse autor estava falando o seguinte, quando refletia sobre isso, dizendo que muitas vezes o que nós precisamos aprender com o Evangelho e com o discipulado, e com a vida de Deus e com a missão de Deus, é justamente que essas coisas acontecem aqui na terra através de transições que acontecem na nossa vida e que muitas vezes nós não sabemos lidar com elas. Através da tradução, da comunicação que muda e altera com o tempo e da sustentabilidade que é o investimento naquilo que é subterrâneo para que a nossa construção aqui na terra dure muito tempo. Transição é exatamente o momento que estava acontecendo aqui com Elias e Eliseu. E é um dos momentos mais difíceis na nossa história. Dentro da igreja esse momento é difícil. É difícil para uma criança se tornar adolescente, sair daquele mundo ali confortável do departamento infantil e entrar num outro universo na igreja, que muitas vezes diferente do seu. É difícil para um adolescente, muitas vezes, se desvencilhar do seu ministério, da sua caminhada como adolescente na igreja e se tornar um jovem, porque como jovem aqui na terra, você entra na faculdade, estágio, trabalho, e essas coisas começam a demandar de você de uma forma que você parece que está perdendo tempo da sua vida, porque não tem mais aquela agenda de estar todo dia na igreja, janeiro e julho em acampamento, viagens missionárias, porque a vida começou a demandar de você. A transição quando casamos, quando temos filhos, quando passamos dos 30, 40 anos. Para os mais velhos, quando os filhos crescem, se casam, saem de casa, e muitas vezes não sabemos lidar com esse momento chamado do ninho vazio. Quando chega a terceira idade e o corpo já não funciona da mesma forma que antes, e a mente parece que não consegue ainda interpretar bem os fatos da história e começa a fazer adoecer o coração. Momentos e momentos de transição, em que precisamos traduzir a vida, interpretar o mundo, traduzir o que Deus está fazendo por nós e em nós, naquele momento da nossa história, para que a vida possa continuar. Porque é verdade que nesse momento, Eliseu poderia ter destruído tudo. Eliseu perdeu a sua maior referência de vida. Era Elias, o homem de Deus, o seu discipulador. Ele perdeu aquilo que dava a ele segurança para desenvolver a sua vida como profeta aqui na terra. Perdeu. Chegou aquele momento em que o CEO de uma grande empresa chega para o seu aprendiz e diz: agora é com você. É você que vai dar continuidade. Tudo podia acontecer naquele momento. Tudo. Mas o que acontece é que Eliseu olha para Elias e diz: o que eu quero de você, Elias, é o dobro do que você tem de Deus. É o dobro do que Deus tem dado a você. É o dobro do que como a vida de Deus se desenvolveu na sua história. Eu não tenho mais tempo para continuar e desenvolver o texto, mas o que acontece é que Elias sai dali, Eliseu sai dali daquele encontro com Elias, e o ministério continua acontecendo. Eliseu faz referência a uma lei que está lá em Deuteronômio, em que o filho primogênito tinha direito à porção dobrada da herança dos pais. Mas Eliseu não está pedindo aqui dinheiro, poder, riqueza, conhecimento, os livros. Eliseu faz referência à lei de Deuteronômio, que aponta para um princípio espiritual, e que Eliseu está pedindo aqui justamente isso. Elias, eu quero em dobro do que Deus tem feito na sua vida, do que Deus tem lhe dado, para que eu possa ser uma bênção aqui também. Daí que a missão de Deus, a estratégia de Deus para cumprir
a sua missão é o discipulado. É essa caminhada próxima, no Espírito e na palavra, na qual nós desejamos porção dobrada do que Deus está dando aos nossos irmãos que estão ao nosso redor. Porção dobrada do que Deus tem dado a gente. Foi assim que Jesus falou aos discípulos quando disse: eu já não chamo vocês de servos, eu chamo vocês de amigos, porque tudo que meu Pai, ou tudo que o Pai tem me dado, eu vos tenho dado a conhecer. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Próximo domingo, se o Senhor permitir, eu vou continuar esse estudo no culto da noite. E a gente vai dar continuidade aqui. Mas que Deus abençoe. Vamos orar, se puder se colocar em pé já para a gente orar. Chamar o grupo de louvor. A gente vai cantar ao Senhor. Eu vou inverter um pouco a ordem. Nós vamos orar, vou impetrar a bênção. E a gente canta, tá bom? Esse hino, esse cântico aqui em adoração ao Senhor depois, tá bom? Se você puder fechar os olhos. Quem sabe Deus trouxe você aqui hoje de uma maneira especial para ter um reencontro, para você orar no seu lugar, no seu coração, dizendo: Deus, eu quero porção dobrada do Teu Espírito em mim, de tudo que o Senhor tem para dar ao meu coração, alma, espírito, é a mesma coisa. Porção dobrada, porque como filho, herdeiros que somos do Pai, nós temos isso. Ó Pai, obrigado, Senhor, pela Tua presença aqui. Podemos cantar, podemos Te adorar. Eu te peço, Deus, que o Senhor nunca permita que o nosso coração, Deus, se perca e a gente não consiga sentir, perceber a Tua presença, ter desejo pela Tua palavra, ter prazer, Senhor, em cantar e estar na Tua presença. Ó Deus, pedimos a Ti, Senhor, dá-nos porção dobrada de tudo que o Senhor já nos prometeu, da Tua presença, do Teu poder, do Teu Espírito. E ó Deus, nos usa, nos capacita, nos equipa com esse poder e glória que vem do Senhor, para a gente poder conviver e se relacionar com pessoas ao nosso redor e cumprir a Tua missão para a Tua glória, Pai. Abençoa cada um de nós aqui, cada pai também, que o Senhor derrame a Tua graça e o Teu Espírito, Senhor, cada vez mais, em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso querido Pai, e a amizade profunda do Espírito, seja sobre nós, Seu povo, hoje, para todos sempre. Amém.